Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Me chamo Isabel Lisboa. E, bom, eu me chamo Leonardo Lisboa e temos uma novidade para contar a vocês aqui. Mas antes, né, meu bem, por favor. Antes, deixa seu like, comente, compartilhe, se inscreva, tudo aquilo de prática que a gente sempre pede. Porque é importante que você nos ajude a fazer com que esse canal cresça e mais pessoas tenham esse desejo despertado aí pela leitura. Exatamente. Bom, meu bem, né? Eu já está aqui, minha digníssima primeira dama, já apareceu aqui algumas vezes no canal, compartilhando com vocês. Inclusive, um dos últimos vídeos dela foi a respeito do livro do padre Sertilanges, da Vida Intelectual. Foi uma aula de mais de 2 horas, né? Isso. E daí vem, de certa forma, a novidade que nós iremos contar aqui, né, meu bem? Exatamente. A novidade é que agora, oficialmente, né, eu já apareci aqui antes, como o Leonardo bem disse, mas agora, oficialmente, eu, de fato, me instalei aqui no Livros Etc. permanentemente. Então, nós apareceremos aqui todas as semanas, sábados e domingos, tanto o Leonardo quanto eu, cada um no seu vídeo, né? Justamente para que não aconteça aquele problema, né? Explica aí, Leonardo, qual que é o problema. Muitas pessoas comentam que todo vídeo que ela aparece junto comigo, eu faço mansplaining, eu fico interrompendo ela. Gente, isso é algo que, vez ou outra, a gente percebe, mas é algo que, infelizmente, está dentro de mim, assim, é algo que eu faço sem querer, querendo, tá? Não tem nada a ver com mansplaining de forma alguma, mas para superar, né? Eu conversei com ela, convenci ela, finalmente, depois de vários dias, anos e meses de conversa, afinal de contas, esse canal, desde quando eu iniciei esse canal, um pouco mais de 2 anos atrás, eu insisto, meu bem, você tem que aparecer, você tem que gravar vídeos, tem que comentar sobre as suas leituras, e é isso que nós iremos fazer agora com uma certa frequência, né? E aí qual foi a ideia, né, meu bem? Eu estava conversando com ela, e ela sabe muito bem disso. Todas as resenhas políticas que eu trago aqui no canal, eu ficava um tanto quanto preocupado e triste, porque assim, é impossível, para mim, pelo menos falando, como um amante da literatura, especialmente da seara política, compartilhar, né, a opinião sobre um livro político em um vídeo de 10, 15 minutos. E eu sempre lançava o vídeo, mas ficava, cara, esse vídeo, por mais legal que ele possa ter sido, eu sei que eu deixei a informação passar. Então, por conta disso, a gente decidiu fazer, né? Fazer exatamente aquela ideia dos 2 vídeos que já foram publicados, que eu fiz a análise completa do livro A Vida Intelectual. Então, a ideia é justamente essa. É seguir com esse método, com esse procedimento, aulas mais extensas, mais detalhadas, realmente para quem quer, como eu disse lá no vídeo do Sertilanges, tanto para quem quer revisar, já tendo lido o livro, né, e assimilar mais o conhecimento que é transmitido ali, quanto para quem ainda não leu, já tem uma base, uma boa introdução antes de ler. Exatamente, né? Porque essa é uma coisa que me preocupa como um amante da literatura política, é esse gap de conhecimento de um vídeo de 15 minutos. Pra vocês terem uma ideia, o vídeo mais assistido aqui do canal, Livros Etc., com quase 20 mil visualizações, é o vídeo do Manifesto do Partido Comunista, que é certamente, ao meu ver, apesar de não ser simpático às ideias do Karl Marx, é, sem sombra de dúvidas, o panfleto político mais importante dos últimos tempos. Mas é um vídeo de 15 minutos e você não consegue abordar toda a profundidade do livro. Então, por conta disso, as minhas aulas iniciais sobre esse nosso projeto, né, meu bem? Eu vou falar sobre o marxismo, e é isso que eu quero apresentar aqui a vocês. Então serão 4 aulas, tá? O primeiro livro, na primeira aula, no caso, vai ser certamente sobre o Manifesto do Partido Comunista em si, e logo depois eu apresento outras 3 obras complementares contra-argumentando o posicionamento do Karl Marx e do Friedrich Engels no seu Manifesto do Partido Comunista. Eu vou citar ou usar como base dessas aulas mais extensas, né? 2 livros do Ludwig von Mises, um dos grandes pensadores da escola austríaca de economia. Um ele aborda digamos assim, a falha do sistema econômico socialista, e o outro ele aponta, no caso, os erros filosóficos da teoria marxista. E por último, e não menos importante, vou complementar ainda essa contra-argumentação do livro do Karl Marx, usando um discurso do Friedrich August Hayek, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, fazer o convite para você não apenas conhecer a obra, claro, do Manifesto do Partido Comunista, que é um livro importantíssimo, mas também entender quais são os pontos contrários a essa filosofia marxista. Enquanto que minha esposa, Isabel Lisboa, vai falar sobre o que, meu bem? Então, recentemente teve esse caso, né, do aborto da menina, que foi realizado na menina de 10 anos. Eu publiquei aqui um vídeo no canal, esse vídeo gerou muita polêmica, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição os nossos perfis do Instagram, caso você queira seguir. Passem lá, porque tá muito legal. As feministas foram mais de 100 comentários de feministas querendo ofender, querendo achincalhar. Nenhuma delas chegou, de fato, com argumentos baseados em fatos científicos ou em evidências. E aí, baseado nisso, eu resolvi, então, dar 3 aulas mais detalhadas sobre o tema do aborto. A primeira delas vai ser baseada no livro Contra o Aborto, do Francisco Ratzo, onde eu vou falar dos argumentos filosóficos,
tanto para você que é contrário ao aborto, mas não sabe muito bem como se posicionar diante de questionamentos das pessoas que são abortistas, que são a favor do aborto, para você saber o modo de conversar, de convencer essas pessoas, embora seja realmente muito difícil convencer aquela pessoa que não está interessada em descobrir a verdade, mas pelo menos para você saber acreditar e entender por que você é contrário ao aborto, não meramente só por uma intuição. A segunda aula vai ser baseada no livro Precisamos Falar sobre o Aborto, Mitos e Verdades. Foram justamente esses 2 livros que eu recomendei, né, no final do meu vídeo. Só que aqui eu vou falar sobre tanto os argumentos estatísticos de por que devemos ser contrários ao aborto, quanto nos argumentos sociológicos. Eu vou explicar, de fato, a história do aborto, o que está por trás, a quem serve o aborto. E, por fim, como eu sou católica, né, sou cristã, vou falar para vocês sobre os argumentos teológicos para sermos contrários ao aborto. Infelizmente, inclusive no meio da igreja, né, os leigos, os fiéis, tem deles que ainda balançam, ainda ficam aí receosos nessa questão específica do aborto em caso de estupro. Eu vou explicar teologicamente, baseado tanto nas Sagradas Escrituras quanto na tradição da Igreja Católica, por que um católico, um cristão, não pode, em hipótese alguma, ser a favor do aborto. E se ele sequer pode ser chamado de católico. Então, assim, né, observem vocês que a temática central desses nossos vídeos será justamente contra-argumentar essas ideias danosas que são vociferadas, que são, de certa forma, disseminadas na sociedade, tanto o marxismo quanto o aborto, né? Esses serão apenas os primeiros temas, então nós teremos aí, pelo menos aí, no mínimo, né, meu bem, umas 8 aulas, 4 sobre o marxismo, 4 sobre o aborto, ou ideias contrárias ao aborto, melhor dizendo, para que você, jovem, até mesmo como minha esposa falou, né, adulto, que não entende por que deve ser contra esse tipo de pensamento, seja ele o marxismo, seja ele o aborto, para que você possa construir argumentos. Além disso, é óbvio, válido comentar aqui, que as aulas serão livres e espontâneas para todas as pessoas que desejam aprender. E gratuitas. E gratuitas, né? Essa é a lógica aqui desse canal, compartilhar um pouco das minhas resenhas de leitura e agora, claro, um complemento da minha esposa para brilhantar mais ainda esse canal, torná-lo mais belo. Quer dizer, mais belo não, torná-lo belo, né? Eu confesso que o canal nunca foi muito bonito, não. Certamente será agora com a presença da minha esposa. Então fique à vontade, né, Bobinho, para sugerir temas aqui embaixo, outros temas polêmicos. Quanto mais polêmico for, melhor. Tenho certeza que nós vamos estudar sobre o assunto e trazer não apenas o assunto, mas trazer referências bibliográficas para que vocês possam, ao assistir nossas aulas, montar seus próprios Essa também argumentos. é uma forma da gente se motivar a estudar cada vez mais, a buscar construir a nossa vida intelectual. Eu quero muito conversar com vocês também sobre o feminismo, então quero saber o que vocês querem ouvir falar sobre o feminismo, sobre argumentos que são a favor, sobre a história do feminismo, sobre a primeira, segunda ou terceira onda, do que cada uma delas dizia. Comentem aí embaixo que eu vou com certeza ter muito interesse em ouvir as sugestões de vocês, em ler. Pois é, por favor, façam críticas, comentários, sugestões aqui no espaço dos comentários e como ela mesma acabou de falar, e eu assino e subscrevo embaixo, sem sombra de dúvidas, meu amor, nós iremos ler todos os comentários, todas as sugestões de vocês e podemos demorar um pouco para trazer os vídeos, mas porque nós estamos estudando e preparando o argumento, tá, pessoal? Então, é isso, né, meu bem? Por esse vídeo é só. Agradecemos a atenção de vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Essa semana já terá a minha primeira aula a respeito do Manifesto do Partido Comunista e logo depois a aula da minha esposa a respeito do aborto. Então serão aulas intercaladas, uma minha, uma dela. Esse sábado já vai sair a aula do Leonardo e no domingo já sai a minha primeira aula. Então vai ser sábado e domingo, pra vocês maratonarem no final de semana aí. Programem-se, aproveitem o final de semana para fazer o que minha esposa acabou de falar, né? Sobre construir a vida intelectual de vocês, que é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, tá? Então, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.